Fala galera, tudo bem com vocês? Olá, olha eu aqui, Johnny, novamente, estou com um novo vídeo e eu estou muito feliz de gravar a resenha do 1 Million Parfum. E antes de começar a falar qualquer coisa, eu queria dizer, porque tem muita gente que está confundindo. Esse daqui é um lançamento, esse perfume acabou de ser lançado agora no Brasil em julho, tá? Julho de 2020, vou falar assim. Esse perfume não é o 1 Million tradicional que todo mundo conhece, ele não é parecido com o 1 Million tradicional, tá? Esse perfume é um perfume diferente do 1 Million tradicional, porque quando eu gravei o vídeo de primeiras impressões, que eu vou colocar aqui para vocês nos cards, muita gente confundiu, veio falando, né, do 1 Million como se fosse, né, desse 1 Million como se fosse o 1 Million tradicional. Esse daqui não é o 1 Million tradicional, esse aqui é um lançamento, tá, galera? Olha, ele vem com esse raiozinho de sol aqui, né, esse sol mais ou menos assim, ó, o ouro brilhando com força total, tá? Então esse daqui é o 1 Million Parfum. Então, galera, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele like pra dar uma moral pro nosso canal, é de graça, né? E fora que o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito e ama perfumes, inscreva-se e já clique no sininho para ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é @JohnnyTogneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal, acompanha as minhas loucuradas e de quebra eu faço sorteios de perfumes por lá. Tá tendo sorteios, tá, gente? Então, bora falar aqui desse perfume que é uma maravilha. Gente, desde quando anunciaram que esse perfume iria ser lançado no comecinho do ano, eu já coloquei ele no topo da minha lista de desejos. Eu falei assim, esse é o perfume que eu mais quero. Desde quando anunciaram, eu falei, o 1 Million Parfum é o perfume que eu mais quero. E sempre que eu fazia as lives aqui no meu canal, muitas pessoas, muitos inscritos me perguntavam, Johnny, qual é aquele perfume que você mais quer ter? Eu sempre falava, o 1 Million Parfum. E daí, né, o Elvis, né, o dono da Guelnish, estava assistindo a minha live e um inscrito perguntou, Johnny, qual é aquele perfume que está no topo da sua lista de desejos? Eu falei, o 1 Million Parfum. Aí ele estava na live e falou, Johnny, já que você quer um 1 Million Parfum, eu te mando um, você quer? Eu falei, claro que eu quero, eu quero demais. Aí ele me presenteou com essa maravilha, tá? Então eu acho que assim, ó, dai a César o que é de César, a gente fala assim. Eu gostaria muito de agradecer a Guelnish, sempre estar assistindo as minhas lives aí, né? Então, gente, vou colocar na descrição do vídeo o site da Guelnish, para quem quer perfumes importados, originais, tá? Eles enviam para todo o Brasil, os preços dos perfumes da Guelnish ficam em torno de uns 40 e poucos reais, eles têm perfumes até de 3 mil, então tem para todos os gostos, todos os bolsos, tá? Eles têm uma loja em São Paulo, então assim... E tem esse site, né, que envia para todo o Brasil, tá tudo na descrição do vídeo. E se tiver um cupom de desconto, eu coloco para vocês na descrição. Então eu queria agradecer muito a Guelnish por ter me presenteado com essa maravilha aqui, que eu tô muito feliz, muito satisfeito. Os perfumes, né, o 1 Million Parfum, eles ficam variando entre 300 e poucos a uns 500 e poucos reais, depende do preço, como tá o dólar, né, como tá o mercado aí. Então é mais ou menos assim. Então tá aqui a minha versão, que é de 50 ml. Olha, esse perfume, gente, é um parfum. Então, galera, tem tipo assim, um eau de cologne, tem um eau de toilette, tem um eau de parfum e parfum. Então, essa é a concentração de essência. E a concentração aqui é parfum, traduzindo muito alta, tá, gente? Esse perfume é aquele perfume assim para quem gosta de chamar atenção. Você gosta de chamar atenção? Se você é um cara tímido, eu não recomendo esse perfume para você não, mas se você gosta de chamar atenção com o seu perfume, você quer aquele perfume que chega antes de você no local, você chega, ele invade o ambiente, você vai embora e ainda o cheiro fica? É mais ou menos um 1 Million Parfum. É aquele perfume bombástico mesmo, do estilo que um brasileiro gosta. É aquele perfume masculino adocicado. Se você gosta de um perfume masculino adocicado, o 1 Million Parfum é nessa pegada. E uma outra coisa que eu vou falar pra vocês, galera. Esse perfume é um perfume perfeito para baladas. Muitas pessoas me perguntam, Johnny, me indique um perfume sensual pra balada, tá? Esse perfume, o 1 Million Parfum, eu vou dizer que ele é o novo rei da balada. Ele, pra mim, desbanca facilmente o Versace Eros e o Ultra Male, que são considerados os reis da balada, né? Esse daqui é o novo rei da balada mesmo. Por quê? Esse perfume ele é até mais forte, mais marcante do que os outros dois que eu mencionei, né? E fora
que ele tem uma pegada mais sofisticada, mais elegante. Eu falo pra galera o seguinte, esse perfume tem cheiro de ouro. Se ouro tivesse um cheiro, seria esse daqui, né? Eu falo que na versão feminina é o Dolce & Gabbana The One, tem cheiro de ouro. E num perfume masculino que tem cheiro de ouro é esse aqui. E eu falo pra galera, cuidado passar esse perfume e ir para umas partes das cidades mais perigosas, que você pode até ser assaltado usando esse perfume, tá? O cheiro dele, ele parece que ele tem aquele cheiro de ouro, sabe? Aquele cheiro de riqueza, sofisticado. Cuidado para você não ser assaltado por conta do aroma desse perfume, tá? Falando em aroma desse perfume, eu só vou falar mais da fixação mais pra frente, tá? Que eu quero deixar vocês mais curiosos. Gente, esse perfume é assim... Ele é um perfume masculino com toque floral bem evidente, ele tem muita tuberosa. A tuberosa praticamente é utilizada mais na perfumaria feminina do que na masculina. Um perfume masculino que tem tuberosa que eu gosto é o Lacoste Blanc. E esse perfume tem uma tuberosa trabalhada mais ou menos daquele jeito. Ou seja, eles tiraram aquele aspecto mais doce, mais emborrachado, mais achicletado da tuberosa. Então eles deixaram isso mais contido para esse perfume não virar um perfume feminino. Então eles deixaram com muita tuberosa, que traz aquele cheiro branco, floral branco, gostoso. E quando eu borrifei esse perfume, eu falei, gente, esse perfume tem um cheiro de coco, parece que tem um cheiro de coco misturado com essa tuberosa. Aí depois eu descobri que nesse perfume tem um óleo de monoï. Tá explicado, porque o que é o óleo de monoï? É quando eles maceram o tiaré, né, o jasmim do Tahiti, o tiaré, eles maceram o tiaré em óleo de coco. Então fica aquele cheiro floral meio com toque de coco. Então o que acontece? Muitos produtos importados, loção para bronzear, tal, coisa do tipo assim, tem muita coisa de monoï, que traz aquela coisa mais tropical, né? Então esse perfume, ele quer criar essa vibe luminosa. Ele abre com um toque muito gostoso, sabe? Estilo tangerina, e vem com a tuberosa, que é um floral branco, mais aberto. Ele vem com essa coisa, né, do óleo de monoï, que deixa esse perfume mais aberto. O que acontece, galera? Assim como existem aqueles perfumes mais obscuros, mais fechados, tem aqueles perfumes mais luminosos, mais abertos. E esse perfume aqui, ele é muito luminoso. Essa tangerina traz um toque luminoso, a tuberosa também, o óleo de monoï, sabe? Deixa ele bem luminoso. O que eu acho bem engraçado é que ele tem uma nota salgada. Essa nota salgada, ela serve para quebrar um pouco da doçura da tuberosa. E o que eu acho engraçado é que quando eu borrifo esse perfume, eu já sinto o cheiro dessa tuberosa praticamente do começo ao final. E ela vem com essa coisa desse monoï aí junto e vem esse ar frutado, gostoso, que traz aquela luminosidade total para esse perfume. Depois vem aparecendo essa nota de sal, essa nota salina. E essa nota salina, ela some, né, desaparece, depois aparece, sabe? Ela fica sumindo e aparecendo, sumindo e aparecendo. Galera, eu sei que o Invictus é a versão masculina do Olympia, né? Mas eu falo de uma forma de aroma, que esse perfume, ele se parece muito mais como uma versão masculina do Olympia. Porque o Olympia é um floral branco com toque salgado. E esse perfume é um floral branco com toque salgado. Então é mais ou menos assim. E para trazer, né, uma certa masculinidade também para esse perfume, ele tem uma nota de couro. Só que eu achei muito engraçado que o couro aqui não é aquele couro tão clarinho, aquela coisa estilo camurça, mas ele também não é aquele couro negro mais fechado. Ele tem aquele cheiro, sabe daqueles couros mais marrons, coisas do tipo? Eu não sei se isso é coisa da minha pele ou do meu nariz, mas quando eu sinto essa nota de couro já no começo da fragrância, durante um tempo fica me remetendo mais ou menos a um cheiro meio que de café. Eu sinto que meio que um toque de café aqui nesse perfume, sabe? E depois esse toque de café vai sumindo, fica mais o cheirinho do couro no fundo. E ele tem esse toque macio, sabe? Essa coisa bem cashmere, coisa do tipo. E eu vou falar pra vocês, muitas pessoas me fizeram muitas perguntas, galera, e eu respondi no vídeo de primeiras impressões. Mas algumas eu vou colocar aqui, tá, gente? Quem tiver mais dúvidas, assista lá o vídeo de primeiras impressões. Esse perfume, como eu disse no começo do vídeo, ele não me parece com o One Million tradicional. Mas ele tem esse DNA
né, da linha One Million, aquela coisa mais solar, mais luminosa. Só o One Million Privé que ele é um One Million mais obscuro. Agora todos os outros são mais solares, luminosos, né? Se eu tivesse que de longe comparar esse perfume a um perfume da linha One Million, eu diria que ele se parece de longe com o One Million Absolutely Gold, que é o meu One Million favorito, que eu sou doido para ter um frasco e eu dei mole e não consegui. Entendeu? Porque esse One Million do Absolutely Gold, ele abre com aquele toque frutado, ele tem muitas flores, um toque floral e ele tem aquele fundo de couro. Praticamente tudo que tem aqui, só que aqui é trabalhado, é feito com os ingredientes mais diferentes, entendeu? Então assim, de longe, esse perfume aqui, ele me traz isso do Absolutely Gold, tá? Galera, esse perfume, ao mesmo tempo que ele é bombástico, ele é marcante, ele traz um certo conforto, é mais ou menos assim. E ele fixa muito. Gente, esse perfume, todas as vezes que eu testei ele, ele fixou mais de 12 horas na minha pele. Tinha vezes que 15 horas estava na minha pele. E ele exala, projeta legal em torno de umas 3 horas e meia. É aquele perfume bombástico. Tomem cuidado em não passar muitas borrifadas para você não morrer de dor de cabeça ou sufocado. Eu conheço pessoas que com 2 borrifadas esse perfume já está perfumado. Tiveram pessoas que passaram aí umas 6 borrifadas e ficaram com dor de cabeça, porque ele é bombástico. Eu uso em torno de umas 6 borrifadas, não me causa dano algum. Galera, esse perfume eu gosto mais de utilizá-lo à noite, tá? É aquele perfume bem baladeiro, sensual, sofisticado. Ele é bem no estilo outono, inverno, tá? Mas se você tem um frasco, sinta-se à vontade para usar quando quiser. É aquele perfume que vai agradar muito um público de 25 anos para cima, mas se você tem menos de 25 anos e gostar do aroma, sinta-se à vontade para utilizá-lo. Eu falo que perfume é mais personalidade, gosto, do que idade, tá? Eu vou mostrar a apresentação dessa maravilha para vocês, que é assim. Eu até mostrei um pouquinho, né, no começo, né, desse brilho aqui, né, que é o One Million com toda a sua solaridade, com toda a sua força. O meu frasco é de 50 ml, ele é assim. Ele borrifa bem legal, vou borrifar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? Nossa, eu não preciso nem cheirar pra sentir o aroma. Divino, maravilhoso. É muito bom. Esse One Million me agradou de cara. Ele é tudo o que eu achava que ele seria e ele a cada vez mais me surpreende. Esse é aquele perfume que quanto mais eu uso, mais eu gosto, mais eu me apaixono, tá, gente? Então é mais ou menos assim essa maravilha. Aqui embaixo tem umas especificações, o borrifador é aqui e o lote do perfume vem aqui atrás cravado, tá? Vou mostrar para vocês a caixa dele, que é essa daqui. Desse jeito, né? Com as especificações. A galera que gosta de adquirir perfumes com selo Adpack, a Gelnish, né, os perfumes dela tem o selo Adpack e o perfume vem muito bem estocado aqui dentro, tá, gente? Ó. Não sei nem se eu vou conseguir abrir isso direito, vamos ver. Aqui, ó, consegui. Eu gosto muito quando eles colocam essa coisa de cartucho aqui dentro, porque o perfume vem muito bem estocado, né? É bem estilo mesmo, né? A caixa do One Million tradicional, a diferença é que vem esse raio aqui, né? De sol, né? O brilho do ouro, né? E o One Million Parfum, que tá escrito aqui. Então tá aqui a apresentação dele. Então, galera, tá aqui a minha resenha do One Million Parfum, esse perfume que eu indico para vocês conhecerem. É o que eu falo, digo e repito, quem quer um perfume que chama a atenção mesmo, ó, esse perfume aqui é uma ótima pedida. Então, meus amigos, tá aí. Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo. Valeu!